A Câmara aprovou e a Prefeitura de São José instituiu a Semana Verde Esperança, que ocorrerá sempre na segunda semana do mês de setembro, dedicado ao desenvolvimento de ações diversas para a conscientização da população sobre a luta por medicamentos não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Para falar do assunto, estamos recebendo o autor da lei, vereador Juanito da Silva. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernandão, TV Câmara 10.2, boa tarde, adjunta Fabrícia e todos aí ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo aí pela TV Câmara 10.2. É uma alegria te receber aqui, Juanito, receber também a nossa secretária adjunta de saúde de São José, a Fabrícia. Fabrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço ao vereador Juanito pelo convite. É um prazer poder estar contribuindo, e falando sobre saúde aqui na TV Câmara. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Seja muito bem-vindo mais uma vez para essa entrevista. É sempre uma honra ter você conosco aqui na audiência. Eu sempre falo, reitero, não me canso, que tudo que nós fazemos é para você. Tudo aqui funciona com base na utilidade pública. E hoje vamos falar então, Juanito, sobre medicamentos, né, Fabrícia? Juanito, começo te perguntando o seguinte, como é que nasceu essa lei? Essa lei essa é uma situação que eu também convivo na minha família, em casa, né? E a gente viu que também tem muitos medicamentos que, até de formas irregular também, que acontece. Quando vai virando uma bola de neve, caixinhas e caixinhas, quando vê, tu tem uma quantidade. E aí quase uma farmácia. Né? Quase uma farmácia. E a gente se preocupa também em pessoas, a gente não sabia igual lá, como diz, na minha casa, com o uso disso, a gente correu atrás de um remédio que realmente de alto custo e não sabia de que forma chegar. Então a gente ia no posto e tirava as informações, e às vezes a informação não chegava bem completa também, né? Uhum. E a gente começou a procurar e ver que tem uma defensoria por trás disso, né? Tem alguns recursos. Então hoje o município tem um serviço muito bom, mas também precisa algumas coisas realmente de informações melhor para chegar para a população e saber dos direitos dela, de como chegar nesse remédio de alto custo e remédio que realmente precisa, né, para atender a sociedade. Interessante, né? A gente conversava aqui fora do ar sobre o vereador não ser apenas vereador, ele não é apenas vereador. A Fabrícia comentava, ele é pai, né? Ele tem outras funções na sociedade, né? E conversávamos isso nos bastidores. Eu sempre digo que os bastidores dariam excelentes entrevistas para a gente colocar no ar, né? Porque os assuntos são sempre maravilhosos. Fabrícia, esse assunto de medicamentos não fornecidos pelo SUS, como é que ele é tratado pela Secretaria de Saúde? Nós temos hoje muitos pedidos de medicamentos não fornecidos? Sim, com certeza. Dentro do município, a gente conta com uma relação de medicamentos que é obrigatória. Nacionalmente, existe uma relação de medicamentos que todo município deve disponibilizar. De acordo com o perfil farmacológico, as medicações que têm mais procura ou mais saída dentro do município, a gente pode ajustar essa relação para a realidade do território. Então, hoje, o município de São José ele conta com vários itens que não são contemplados na REMUNE, que é essa relação nacional, mas compõem a REMUNE. Inclusive, analgésicos potentes que anteriormente não tínhamos, que são muito procurados. E a gente entendeu que era muito mais viável a gente incluir esses medicamentos na relação municipal do que ter que arcar, com os custos de uma judicialização. Então isso vai o quê? Isso já vai para o orçamento? Já vai para o orçamento. Já vai para o orçamento. Já Dada a quantidade de pedidos. Isso. A gente começa a observar esse movimento de judicialização. Porque o município de São José conta com um núcleo técnico, o NUTAGE, que a gente chama, que ele avalia apenas esse tipo de solicitação, esse tipo de ação. São as ações voltadas, para o fornecimento de medicamentos não padronizados. Então, a gente tem o NUTAGE, hoje ele funciona na Josué de Bernardi, em Campinas, e esse núcleo ele não só dispensa as medicações, como ele avalia as solicitações. Então, dentro da avaliação, ele tanto faz a sugestão, porque é uma equipe multiprofissional, ali a gente não tem só a figura do jurídico,
mas a gente tem farmacêuticos, médicos, né? E eles avaliam se a gente pode, de alguma forma, ajustar o tratamento do paciente e fornecer um outro medicamento que seja disponibilizado pela rede. Diante da impossibilidade, a gente viabiliza a aquisição daquele medicamento que vai atender efetivamente a demanda do paciente. Porém, quando a gente vê que há uma demanda muito alta na solicitação de um fármaco em específico, o que é melhor? A gente comprar em grande quantidade e pagar um preço, né, mais viável para o município ou continuar judicializando? Então, diante disso, a gente coloca para a comissão, que existe uma comissão técnica também. E né? aí nós temos algo interessante, né, Fabrícia? Porque nós temos a rapidez no fornecimento, ou seja, não há necessidade de judicializar, daquela morosidade, de esperar, porque, querendo ou não, Ronito, a pessoa está precisando do medicamento. Então, se a prefeitura já se adianta nesse processo, como já se adianta a prefeitura de São José, no final das contas, ganha principalmente o cidadão que precisa do medicamento e ganha a prefeitura que não precisa estar respondendo a processo, essa coisa toda, né? Verdade, isso é muito importante. Eu já passei por isso também, de levar 2 meses, da entrada no processo, né, na policlínica, no estado. Isso é para quê? Para um filho? É para minha esposa mesmo. É para tua esposa. Ela toma até hoje remédio contínuo, controlado, né? Tem passado por problemas, bipolar, né? Aquela questão de troca de humor. Então eu acompanhei muito. Eu até, às vezes, eu dizia, hoje eu já sou quase um psiquiatra. Porque se ela já teve, exemplo, 500 consultas, eu entrei na sala do doutor 499. A vivência, a experiência. Vivendo, né, da conversa. Então é uma coisa que realmente, onde a gente entendeu que a gente precisava conscientizar bastante as pessoas, desse alto até na proporção de remédios também, como de absurdo, de hoje o médico, tu vai tomar um Rivotril, e a pessoa se automedicar 2, né? Então, em vez de tomar 1, passa a tomar 2. Né? Então, a gente é uma coisa que tem que se conscientizar mesmo, precisa conscientizar as pessoas, a população, que dessa forma, se for, né, um remédio demais, pode prejudicar e trazer até problemas graves de saúde. Né? E de menos também, né, Juanito? Acho que cabe a gente falar sobre isso, né? Essa conscientização no que diz respeito à dinâmica da assistência farmacêutica, ela é necessária. Né? O consumo consciente dos fármacos, né? A devolução dos fármacos dos quais não se faz mais uso, claro. Porque tudo isso tem valor. Exato. E hoje a assistência farmacêutica é uma das maiores fatias do orçamento da Secretaria de Saúde. Tá? E a judicialização, ela garante o acesso, e isso é extremamente importante, a gente não vai discutir isso, porém, dependendo da forma como ela chega e do fármaco que é solicitado, muitas vezes, para eu atender a demanda de um, eu tenho que subtrair a demanda de vários. Exato. Porque hoje nós estamos falando, Fabrícia, de medicamentos que vão até que valor? Olha, eu já vi processos de medicações que a aplicação girava em torno de 20 mil. 20 mil? Isso, uma aplicação? Uma aplicação, né? E a pessoa precisava fazer, né, o tratamento de forma recorrente. E houve um caso em específico de uma infante... Aqui em São José? Aqui em São José, que chegou para a gente que o tratamento implicava em quase 500 mil. Né? Então, pensa, 500 mil são meses de assistência farmacêutica. E aí entra para naquela todos história, isso. né? Vamos ou não fornecer? Bom, não há discussão sobre isso. Até porque entramos naquela assim, quanto vale uma vida? Sim. Bom, uma vida não tem valor. Não tem preço que vai pagar uma vida. Isso é indiscutível. Agora, quando nós falamos de 500 mil, nós estamos falando aí de um orçamento que muitas das vezes nós não temos, né, Fabrícia? Sim, com certeza. E eu acho que por esse motivo, né, a Secretaria de Saúde, ela tem a lógica de garantir o acesso. Então é muito importante que as pessoas saibam como acessar uma medicação que não é padronizada dentro do município. Porém, a gente entende que a gente deve trabalhar a conscientização dos profissionais que prescrevem a medicação, né? E ver o custo-benefício. É 500 mil, mas é 500 mil que vai ser investido e vai resolver o problema? Nesse caso era um tratamento, né? Era um tratamento, né? E sem uma perspectiva prognóstica. Pois é, e que fim que deu esse tratamento? Funcionou? Acabou sendo compartilhado com o Estado. Com o Estado. Né? Hoje, né, essa questão da assistência farmacêutica, ela envolve as duas esferas de
de gestão. No que diz respeito a esses medicamentos não padronizados, vários deles são disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde, né? E alguns deles custeados de forma imediata pelo município, mediante decisão judicial. E esse caso chegou ao Estado, né? Tanto que houve uma comoção muito grande, né? E a divergência de posicionamento. Ele não é um caso tão antigo, não. Acho que faz aproximadamente 6 meses. 6 meses. Né? Inclusive, houve uma repercussão de imprensa, tudo. A pessoa, então, acessou o tratamento, conseguiu o Acessou o tratamento. E fez efeito, deu bom resultado? Eu acho que não esperado. Não esperado. Né? Então... É como você falava, né, Fabrício? É um investimento alto, e aí, vai dar resultado? Vai ser bom? Isso. Né? Eu acho, Fernando, que a gente acaba entrando em outra seara quando a gente fala sobre esses tratamentos experimentais, né? O Sistema Único de Saúde ele ainda é carente nessa parte de pesquisa no que diz respeito a medicamento. Né? Hoje em dia não se tem núcleos de pesquisa dentro do Estado, dentro dos municípios, que testem medicamento. Isso é pesquisa. É pesquisa. Né? Então, a pesquisa exemplo de como necessária. foi na época da pandemia, né? Sim. Muito se falou, olha, estamos vivendo uma pandemia nesse instante, por quê? Porque os investimentos em estudos, em pesquisas, foram parados. Sim. Se nós tivéssemos continuado os estudos, certamente não teríamos enfrentado uma pandemia que atacou o mundo inteiro. Com certeza. Ou seja, a importância, ali, eu me recordo desse tempo, né? Eu me recordo que no rádio, todo momento eu fazia comentários nesse sentido. Ficou escancarado a necessidade da pesquisa, o quanto nós precisamos investir em pesquisa. Por quê? Para evitar o que a gente enfrentou, que lamentavelmente matou um monte de gente, tirou um monte de vidas, né? Deixou aí problemas pra caramba, que estamos até os dias de hoje ainda sofrendo, questões econômicas, de saúde e por aí afora. Agora, Juanito, quais são as ações previstas na Semana Verde Esperança para poder conscientizar sobre esses medicamentos não fornecidos pelo SUS? Até nós estávamos questionando, né, que é na segunda semana de setembro, né? E até já estamos um pouquinho atrasados, né? E aí a gente conversando aí, nós achamos melhor trazer, né, hoje a Fabrícia, a adjunta, para trazer, esclarecer mais um pouquinho para a população que está nos assistindo através da TV Câmara 10.2. E nós queremos depois procurar mais afundar a Secretaria de Saúde para nós criar, né, algum outro mecanismo, algum programa para realmente conscientizar mais as pessoas, algumas alternativazinhas levando aí para a UBS de São José. Mas então eu acho que eu tenho uma fala que é positiva e que acaba antecipando, né, o desejo do Juanito. Quando a gente propõe uma lei, a gente quer que ela tenha impacto sobre a sociedade, sim, né? Perfeito. Então, além de vir conscientizar, e eu acho que é muito importante deixar claro, né, a forma como as pessoas devem acessar essa medicação que não é fornecida pelo município. Então, o primeiro passo de toda pessoa que tem uma prescrição de uma medicação não padronizada é ir até o Centro de Atendimento ao Cidadão e solicitar uma negativa de medicamento. Ali o município vai dizer que aquele medicamento não faz parte da listagem comum dele. Já vai ter um documento na mão, assinado pelo município. Com essa declaração, com essa negativa, é que a pessoa acessa a defensoria e ali a defensoria monta todo o processo solicitando a aquisição daquele medicamento. Esse é o primeiro passo. É sempre primeiro assim. passo. Quando há a aprovação, né, para o fornecimento da medicação, no nosso município a gente conta com 2 polos de distribuição, a Policlínica de Barreiros e a Policlínica de Campinas. Então, todas as medicações, né, que são judicializadas, os medicamentos excepcionais, que a gente chama, são dispensados nesses 2 pontos. Então, existe uma periodicidade para a retirada. E essa retirada é sempre agendada, né? O Juanito, como muitos anos ali, já teve acesso, sabe disso. Então, ela é sempre agendada no intuito de proporcionar mais conforto, né, para quem vai retirar a medicação. E, além disso, algumas delas são disponibilizadas no NUTAGE, né, que é esse nosso núcleo técnico de assistência farmacêutica dos judiciais, que a gente costuma dizer. Então, o trâmite para acessar é esse.
Porém, além de vir esclarecer a população no que diz respeito à dinâmica para o acesso, a gente entende que a gente tem que trabalhar com quem prescreve, que são os médicos. Claro. Né? Então, através do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, né, falando com os responsáveis pelo corpo clínico do município, a gente entendeu que a gente teria que estar estruturando uma capacitação no que diz respeito à prescrição consciente. Né? Sempre enxergando a individualidade do paciente que está buscando serviço, a necessidade dele e prescrever o fármaco de forma consciente. Porque o Fabrícia e o Juanito, nós estamos assistindo, né? Primeiro eu quero destacar que a gente está gravando essa entrevista no dia 21 do mês de setembro de 2023. Para você que está vendo posteriormente, ela foi gravada nesse período, né? 21 de setembro de 2023. Então, a gente observa um crescimento gigantesco de farmácias. Se tem bastante farmácia, é claro, tem bastante gente consumindo medicamentos. Os dados aí do IBGE deixam claro que a população está envelhecendo cada vez mais. Isso é muito bom. Claro, melhor ainda seria envelhecer sem precisar de medicamentos. Mas enfim, os medicamentos estão aí, nos ajudam em muito, são necessários, aliviam a nossa dor, enfim, e por aí afora. Agora, fato é, tem consumidor, tem mais farmácia surgindo, nunca vi tanta, é briga de farmácia, uma aqui na esquina, a outra. E aí também nos revela que tem um número gigantesco de medicamentos sendo criados, sendo produzidos, ou seja, não sei onde é que vai dar tudo isso, mas eu não sou da área da farmácia, mas me parece que é um número gigantesco, né? Então a tendência, se por um lado nós temos aí pessoas que precisam, por outro nós temos uma indústria que me parece que vai de vento em popa, né, Fabrício? Não, com certeza, a indústria farmacêutica hoje, ela dá o tom, tá? Para a indústria de saúde de um modo geral. E a gente não pode desconsiderar o seguinte, que eu acho mágica essa questão do medicamento. Né? Diante de uma pílula, tu tirar a dor de alguém, tu cessar um processo de adoecimento, é incrível. Né? A gente não pode desconsiderar... É o tal do pozinho isso, mágico, né? O pó mágico, isso. Porém, os pesquisadores hoje tratam muito de um fenômeno que a gente chama de iatrogenia. Quando se medica demais, quando se pede exame demais, tá? Quando se faz procedimento invasivo demais. Porque isso, por vezes, ao invés de trazer benefício para a pessoa que está fazendo uso, acaba gerando prejuízo. Né? Então, essa questão da iatrogenia é um tema super atual e a gente tem trabalhado muito, né, em rodas de discussão de pesquisadores em saúde, porque vamos para um exemplo bem básico. Aquele paciente que vai na unidade de saúde e ele faz uso de medicação de uso contínuo. Ele é hipertenso. E ele pega o enalapril dele todo mês, pega ali o ácido acetil salicílico, o AS dele todo mês. Porém, ele passa por uma consulta com outro profissional e o profissional entende que ele vai mudar aquela medicação. A partir daquela data, ele não toma mais enalapril. Um exemplo hipotético, ele vai tomar captopril. E ao invés de usar o AS, ele vai usar clopidogrel, que é um outro anticoagulante, né? Ele tem uma outra função. É muito comum o paciente, por falta de orientação, e eu acho que isso é algo que a gente deve discutir, a orientação do usuário no que diz respeito ao acesso aos fármacos e à utilização, principalmente, o que é que ele faz? Por medo de deixar de tomar um medicamento que o médico que ele confia prescreveu, ele toma os dois. Então, ele toma 2 antihipertensivos e 2 medicamentos que basicamente têm ação parecida. Um antiagregante plaquetário e um anticoagulante. Tá? Então, olha só o prejuízo que isso pode causar. Desde um quadro de hipotensão severa, e a gente não saber a causa muitas vezes, e às vezes quando a gente vai investigar, a gente vê que a motivação é uma iatrogenia, a pessoa está se supermedicando, né? Até uma hemorragia. Exato. Se ele toma um antiagregante plaquetário e um anticoagulante, tá? É porque o que separa o remédio do veneno é a dose, né? Eu me recordo, meu pai, por exemplo, ele tem epilepsia e ele toma a carbamazepina, remédio tarja preta, né? E eu me recordo que o médico certa vez disse para o meu pai já está com quase 80, e disse, seu Manuel, o senhor vai tomar 4 por dia. E meu pai tomava um pela manhã e tomava outro à noite.
Começou a tomar 4. Com os 4, estava praticamente impossível ver o meu pai acordado durante o dia. Porque a dosagem estava altíssima. E eu disse o seguinte, não sou médico, não sou farmacêutico, sou jornalista é metido, eu disse, tem alguma coisa errada aí, não está batendo. E aí ele voltou, meu pai falou, seu Manuel realmente está sentindo isso aí, é porque não está correto, vamos reduzir. Reduziu para 3. Um de manhã, um meio-dia e uma à noite. Deu uma melhorada, mas ainda estava meio sonolento. Às vezes estava numa conversa, do nada dormia, cochilava. Então, é bom, né, Fabrícia? Ter sempre essa... quando a gente vai falar de ser humano, a gente fala de algo que não é algo estático, lógico, é humano. E humano é aquela coisa, né? Recente eu fui fazer o meu óculos e o oftalmo disse, se der qualquer problema, você tem 3 meses para retornar aqui. Eu disse, é? Disse, é. A fábrica já dá 3 meses, nem sabia disso, a fábrica dá 3 meses de garantia. O oftalmo faz uma nova receita nesses 3 meses, de graça, sem cobrar nada, nova receita. E a ótica é obrigada a fazer um novo óculos dentro dos 3 meses. Isso por quê? Porque somos seres humanos, não somos fixos, nós estamos sempre estáticos, a gente está sempre nessa, e os medicamentos é a mesma coisa. Então a importância, Fabrícia, me corrija se eu estiver errado, a importância realmente do paciente conversar com o médico e falar, tá causando esses sintomas aqui. Isso é correto, doutor? Perguntar tudo, né, Fabrícia? E saber exatamente a dosagem que tem que tomar, bonitinho, arrumadinho, né? E eu acho que por isso é importante não só a questão do envolvimento do profissional que prescreve, o médico, mas o envolvimento de outros profissionais, para fins de orientação, né? Então, hoje, o farmacêutico é uma figura extremamente importante dentro da rede, porque a ele cabe, né, esse papel de orientação. Ele entrega uma consulta. É um dos primeiros, eu acho que a pessoa recorre, né? O farmacêutico, ele vai orientar, ele conhece os efeitos adversos de uma medicação, ele vai orientar esse paciente a retornar ao prescritor, o enfermeiro, porque é muitas vezes responsável pela administração do medicamento. Então, o envolvimento da equipe multiprofissional no que diz respeito à orientação do usuário ao consumo consciente é extremamente importante. Porque também não é raro, Juanito, a gente no TAG pensa, uma medicação que foi judicializada, ela foi paga com dinheiro público. E quando um juiz determina que tu tem que comprar aquele medicamento, não interessa de onde tu vai tirar, tu vai comprar. Tu deixa de fazer alguma coisa para poder adquirir. E por vezes as pessoas ou não retiram, ou quando retiram, não fazem o consumo na íntegra. Olha só. Tá? E não é pouco comum a gente ter a devolução desses fármacos vencidos. Veja só. Tá? Ou seja, um investimento pelo ralo. Dinheiro público jogado fora. Então, deve haver esse movimento de conscientização. Eu acredito que essa é por aí que segue a Semana Verde Esperança, né, Ronito? É bem isso aí. Até o que a Fabrícia estava colocando. A questão que eu vejo muito hoje, Fabrícia, é a questão de, às vezes, trocar de médico, né? Sim. É como diz, no médico, o médico senta ali, tu coloca, te expõe a tudo que estás passando, o médico dá um medicamento. Quando tu começa a trocar de médico, igual a situação da minha casa que acontece, a gente já vai lá, já é outro médico, já vem outros medicamentos. E aí tem aquela questão do medicamento, onde a gente conscientizar as pessoas de sobra de remédio que acontece muito, né? E aí tem um remédio hoje que, né, o médico do SUS, eu já percebi que ele procura sempre dar um medicamento que tem na rede, né? Para garantir e o médico particular, ele procura dar um medicamento, né, mais até de valores, né, para tentar também amenizar o sofrimento daquela pessoa que está ali. Mas aí é aquela questão, muito já aconteceu de sobrar medicamentos. Sim. Né? Já foi levar, já teve medicamento da gente entregar de volta, mas teve medicamento também, como diz, de deixar na caixa e ficar na caixa e depois ver, está vencido. Claro, medicamento comprado também, coisa, mas podia, né, tá passando para outro, economizando também para o município, né, onde a gente mora. Eu acho que se a gente pudesse resumir a lei que foi proposta pelo vereador Juanito, seria basicamente o quê? A gente garantir o acesso da população à medicação, independente dela ser padronizada ou não dentro do município,
mas acima de tudo, consumo consciente. Consumo consciente. Né? Então envolve todos os atores desse processo. Quem prescreve, quem dispensa, quem recebe e vai fazer uso. Né? Então é uma cadeia. Então acho que se a gente pudesse resumir isso, né, o objetivo da lei seria esse, é garantir acesso. Você precisa, você vai conseguir acessar. É um direito seu, a gente tem que garantir. Porém o consumo ele tem que se dar de forma consciente. E eu acho que por esse motivo é muito assertiva, né, a proposição. É isso aí. Juanito, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria que você fizesse suas considerações, né? Antes, é claro, já te agradecer pela presença aqui, uma honra sempre te entrevistar, sempre muito bom esse contato com o Juanito. O Juanito que é gente da gente, está sempre nas ruas, conversando com as pessoas. E é o papel do vereador, né? Fiscalizar, propor leis. O Juanito tem feito isso muito bem, a gente acompanha de perto, então é uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Uma honra é minha de hoje estar aqui na TV Câmara 10.2 e muito orgulhoso, orgulho mesmo de coração, Fabrício, de trazer essa pessoa, né, técnica no que faz, competente, e eu não tenho dúvida que essas informações que tu estás nos trazendo, passando, eu quero compartilhar várias vezes para levar até as pessoas, né, de casa, para, né, essa conscientização, ajudando mais ainda, fortalecendo essa lei 6.175. Agradeço. Muito bem. Obrigado, Juanito. Fabrício, é claro, faço também as palavras do Juanito das minhas palavras, da nossa equipe, né? Sempre uma honra receber a Fabrícia aqui, sempre muito esclarecedor, né? A Fabrícia sempre muito didática para conversar e trazer a informação para a gente, né? Com qualidade, porque no fim das contas é isso, né? É informar as pessoas com humanidade, com sensibilidade. Nós falávamos aqui antes de começar a entrevista, né? A importância de um profissional de saúde. Acima de tudo, um profissional vocacionado. Porque o profissional da saúde é aquele que olha para o paciente e o paciente sem dizer uma palavra. O profissional já percebe na hora que tem alguma coisa que não está legal. E aí o profissional já faz a intervenção, já faz aquela pergunta no cerne da questão, e aí todo mundo. Então a Fabrícia é vocacionada na área de saúde. Então uma honra, fico muito feliz em ser morador de São José e ter uma profissional como você à frente, aí como adjunto da nossa Secretaria de Saúde. Obrigado, Fabrícia. Eu que agradeço o convite, né? É sempre uma satisfação para a gente que é profissional de saúde poder esclarecer a população, garantindo o acesso. Gostaria de agradecer ao vereador Juanito o convite, né? E, acima de tudo, parabenizar pela proposição. Eu acho que é muito assertivo e são poucas as proposições voltadas para a saúde que veem essa saúde como um todo. Então, é o tipo de lei que favorece o usuário, mas fortalece o sistema, né? Porque a gente garante acesso, porém informa que esse consumo ele tem que ser consciente. Né? Então, parabéns, Juanito. Sabe que a Secretaria de Saúde sempre está à disposição e, como atual secretária adjunta de Saúde, também sempre estaria à disposição da Câmara de Vereadores. Obrigado. A você que nos acompanhou, é claro, nosso muitíssimo obrigado. Nada do que é feito aqui seria feito se não tivesse você aí nos acompanhando. Você é a principal razão do nosso trabalho e, é claro, a gente espera ter contribuído com você nessa entrevista. Para você que pegou a entrevista na metade, sempre informo, está disponível na íntegra no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José e em TV aberta nós transmitimos aí quase que semanalmente as entrevistas, veiculamos novamente, dado o valor de cada entrevista que nós fazemos aqui na Câmara Municipal de São José. Muito obrigado por sua audiência. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.